Rapaziada, doideira, mano. O negócio tá ficando muito pessoal no Oriente Médio, hein, rapaziada. Já falei aqui a questão do petróleo, né? Que lá tem a principal rota de petróleo, isso vai aumentar o preço do petróleo. O que vai gerar um investimento numa moeda confiável, que vai. A moeda mais confiável do mundo não é o dólar, né? Mas deve ter outros motivos lá pelo qual eu não conheço. E é uma moeda forte, né? Obviamente. Só não é a mais confiável do mundo. Mas deve ter outros motivos que as pessoas investem lá. Com o petróleo aumentando, o petróleo vai aumentar, tudo vai aumentar, porque tudo precisa ser transportado, né? Como tudo precisa ser transportado, tudo vai ser. O empresário vai repassar pro consumidor final, que é a gente, né? Os pobres. Se lascamos, de um jeito ou de outro. E. Ah, tá, lembrei. E isso aí vai levar a quem tem patrimônio de outro lugar do país, ou de outro lugar do mundo, a investir proteger seu patrimônio investindo em uma moeda segura, ou em uma moeda que faça sentido ser investido, que é o dólar no caso. E aí, isso todo mundo vai investir em dólar para proteger o patrimônio e isso vai aumentar o preço do dólar. E o negócio tá muito pessoal, mano, porque os caras começou a atacar a água deles, tá ligado? O que obviamente é um negócio cruel, né, mano? Tipo assim, não é nem mais alvo. Tipo assim, a gente quer pegar aquele cara, tipo assim, o alvo dos caras é a água, ou seja, pra quebrar a situação de quem vive ali mesmo, sabe? Pra pegar no calo mesmo. Não é nem papo de execução mais. Na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, mano, tipo, isso é muito pessoal, rapaziada, é muito pessoal. Porque, beleza, os caras começou se atacando, né? Quero pegar. Tinha os seus alvos ali, um foi pego, ou mais de um, não lembro. Mas enfim, tinha seus alvos ali. E agora então o alvo tá sendo a água, mano. Pra quebrar os caras mesmo. Isso é muito pessoal, mano. Tipo assim, é a Vera. E já é 10 dias de. Já tá pra 10 dias de guerra lá na Ucrânia, tá. Né, na Ucrânia tá. Desde 2022. A Ucrânia tá resistindo firme. Porque tem o suporte de vários lugares do mundo também, né? Se fosse só a Rússia contra a Ucrânia, claramente já tinha acabado. Mas, nossa, o bagulho tá pegando fogo. O bagulho tá. E beleza. Isso aí eu tô curioso pra ver o que vai dar. Que vai dar. Vai dar merda. E a pancadaria do mineiro, mano. Tipo assim, isso traduz a sociedade que nós vivemos, né? Porque, tipo assim, os caras é machão quando tá num bolo, né? Tá num bolo na confusão ali. Até o Soteldo da vida, pra quem não acompanha futebol aí, Soteldo é um jogador baixinho lá tá no Fluminense hoje. Qualquer carinha no meio da multidão ali vai conseguir bater e sair, né? Porque é isso que os caras fazem, tipo, você vê na confusão, os caras batem, pá, e sai, tá ligado? E sai correndo, tipo, já mistura no meio dos outros assim, tá ligado? Então, o cara, qualquer bosta consegue bater em alguém ali, tá ligado? Porque os caras tá num bolo ali, bate e sai, não sei o que. Queria ver se colocasse um de frente pro outro, tipo UFC, trancar no octógono, fala, resolve aí, filho, se resolve. É até nocautear ou até finalizar um, se vira aí. Aí tinha que ser homem, aí não ficava um. Aí não ficava um. E também, mano, eu vejo a mídia também, ela protege demais, mano. Tem muito medo de falar, tá ligado? Porque eu vi alguns, né? Mas a maioria evitou falar, tipo assim, falou que fazia tempo que não via uma porrada desse jeito, e não sei o que, e é legal. Mas, pô, os caras não jogam bola desse jeito, com essa vontade. Porque o jogo mesmo, eu assisti uma parte do jogo, eu até parei de assistir, de tão chato que tava o jogo. Eu falei, tipo, isso aqui não vai dar nada, não vou parar de assistir. Aí depois que eu parei, teve pancadaria. Mas os caras pra jogar, tipo assim, jogam na tiriça, aí na briga os caras querem pagar de machão. E o goleiro do Atlético Mineiro, pô, o Everson, foi muito mal, mano, foi muito mal. O cara não teve cabeça, não soube perder, e ele que paga de um cara religioso, né, tá com o terço dele pra todo lado lá, fazendo a cruzinha dele e tudo mais. Pô, e é mais vergonhoso ainda. Não que a pessoa não ser religiosa, ela deu fazer isso, né? Mas ainda mais ele que paga, né, dessa imagem, né, e tudo mais. Cara experiente já pra caramba.
Ele provocou um contato com o cara, com o atacante do Cruzeiro. E ele, tipo assim, perdendo o jogo, perdeu a linha e preferiu brigar, tá ligado? Em vez de dar sequência no lance logo. Mano, tipo assim, muita molecagem. Muita molecagem. Tá doido. Charlinho do Bronx ganhou. Nossa, o Charles do Bronx calou minha boca, mano. Eu achei que ele ia perder. Ainda bem que eu não apostei, né? Tipo assim, não que ele esteja embaixo, né? Que ele tinha ganhado a última luta e tudo mais. Mas eu achei que ia dar Max Holloway. Achei que ia dar. Porque eu também achei que ele ia ir pra trocação, né? E se ele fosse pra trocação, eu acho que dava Max Holloway. Tipo assim, porque ele é bom pra trocação. Mas o Max Holloway é melhor, né, mano? E o Charles tinha tentado trocar contra o Topuria, mano. Ele tentou trocar contra o Topuria, que tinha nocauteado o Max Holloway. Então eu falei, pô, se ele tentou trocar contra o Topuria, ele vai tentar trocar contra o Holloway também, né? Mesmo que ele tenha aí o jiu-jitsu aí, né? Afiado. Mas não, ele usou a cabeça dessa vez. Contra o Topuria ele não usou a cabeça. Não usou a cabeça. Mas dessa vez ele usou a cabeça e fez aquele jogo chato, né? Chato, mas eficiente. Toda chance que ele tinha, ele encurtou a distância, agarrou o rolo e dominou a posição. Tentou várias vezes a chave, né? Não ficou, tipo assim, parado. Só abraçou o rolo e ficou parado. Ele tentou finalizar várias vezes. Então mereceu, mudou o jogo. Inclusive eu acho que isso aí, cara, o Diego Lopes tinha que fazer isso aí também. Porque o Diego Lopes ele tá tentando trocar, mas a trocação dele não tá bacana. Por mais que ele tenha nocauteado o Jean aí, né, e tudo mais. Mas o Jean também foi igual uma criança pra cima dele, né? Mas ele é bom, só que eu acho que ou ele tem que evoluir muito a trocação dele, o Diego Lopes. Eu falo isso porque eu gosto pra caralho do Diego Lopes como lutador. Eu torço, sempre quando ele luta eu torço pra ele. Enfim, mas a trocação dele não é boa. Ou ele tem que aumentar, treinar muito a trocação dele, evoluir muito. Que a trocação dele ele não é ofensivo, mano. Não é ofensivo. Ele aposta numa mão, né, entrar, mas pra ele acertar essa mão ele sofre muito. E se ele não quiser fazer isso, ele vai ter que fazer igual o Charles fez agora contra o Holloway, pô. Tipo, porque ele tem jiu-jitsu, né? O Diego Lopes também. Então ele pode ser esse cara também, de levar pro chão e prender a luta e ganhar, mano. Se for eficiente, é que nem o Chimaev. Olha que o Chimaev, ele chegou no cinturão desse jeito, mano. E as lutas dele é só isso, ele aproxima do cara. Contra o Durinho foi a melhor luta de assistir dele, que ele trocou mais soco. Mas normalmente ele aproxima do cara, agarra e domina a posição. A luta que ele ganhou o cinturão ali contra o Dricus do Plessis. Foi basicamente isso. Então, e como o Diego Lopes, a base dele é jiu-jitsu também, né? Lá na hora. Eu acho que se ele apostar nisso, ou aumenta a trocação, ou ele aposta full no jogo amarrado, tá ligado? Jogo de finalização e chão e tudo mais. Acho que se ele fizer isso, ele vai dar muito trabalho, mano. Muito trabalho mesmo. Porque ele já tem a trocação, né? Só que uma jogada muito da hora dos caras que tem esses dois pontos aí é quando você leva pro chão, você cria dúvida na cabeça do cara. Porque o cara não sabe se você vai levar pro chão ou se vai trocar. Isso explicou... Isso que eu tive a tese também quando o Poatan lutou contra o russo lá. Esqueci o nome dele. Porque o Poatan ficava esperando toda hora a queda. Tipo assim, o russo aproximava dele, fazia assim, dava uma agachadinha, aí o Poatan já, tá ligado? Ele já ia pra defender a queda, porque achou que o cara ia tentar a queda, né? Ele não achou que o cara ia ser louco de querer trocar com ele, mas ele foi. Então acho que se o Diego criar isso aí, usar mais jogo de chão, vai criar mais... E eu acho que ele pode pegar o cinturão assim, mano. Porque ele vai criar mais dúvida, tá ligado? Na cabeça do cara. Porque hoje em dia ele não cria dúvida, porque o cara sabe que ele vai querer trocar, tá ligado? E o UFC gosta dele, já deu 2 chances pra ele de cinturão já. Se ele aparecer aí... Acho que como ele teve 2 chances, mano, é no mínimo umas 3 lutas
vencendo pra ele voltar a disputar o cinturão. E vencendo bem, tá ligado? Convencendo. E eu acho que esse é o caminho pra ele, mano. Porque ele tem o jiu-jitsu, mas ele não usa, tá ligado? E aí nem cria dúvida na cabeça dos caras.